Olá, você que nos acompanha aqui nas ondas da Rádio RCI, programa Entre Livros, sempre trazendo uma novidade aí do mundo dos livros. A gente está aí nessa semana que comemora o Dia do Estudante, no dia 11, o Dia da Consciência Nacional, no dia 11 também. No dia 13, a gente tem o Dia do Pensamento e o Dia Internacional dos Canhotos. Eu nem sabia que tinha isso, mas tudo relacionado aí com a escrita de livros, né? Com a intelectualidade. Então, para a gente comemorar todas essas datas, a gente está hoje aqui com César Cordioli, ele que é diretor aqui da rádio, né? É presidente da AIEC, que é a instituição que administra aqui a rádio, que detém, né? Ele é graduado em administração de empresas, engenharia de produção mecânica e direito. E também tem uma pós-graduação com mestrado em direito constitucional. O César ele é autor de mais duas obras, que é o Calepino, Conscienciológico, e também Conscienciologia, breve introdução. E hoje a gente vai estar falando de um livro novo dele, lançamento, quentíssimo, acabou de chegar da gráfica. A gente já teve aí o lançamento oficial no Calepino. Código Existencial do Intermissivista Lúcido. Quem está nos acompanhando pelo Face aí, pelo YouTube, tem a oportunidade de ver a capa. É uma obra também de bastante conteúdo, como sempre, não é, César? Um calhamaço, capa dura, altíssimo nível. E a gente quer saber do conteúdo. César, então seja muito bem-vindo ao nosso programa. E a gente já quer que você comece a falar, primeiramente, o que é o Código Existencial do Intermissivista Lúcido. Bom dia, Rose, bom dia a todos os ouvintes aí da Rede Comunicadora, né, Iguaçu, a Rádio Comunicadora. É muita alegria que a gente retorna aqui ao seu programa para conversar sobre o lançamento dessa obra, Código Existencial do Intermissivista Lúcido. Para a gente poder entender bem o que vem a ser o objetivo, né, o escopo dessa obra, é importante que você está ouvindo a gente, que essa obra ela foi realizada com base nos fundamentos, nos estudos da conscienciologia, né, que é essa ciência que aborda a consciência de modo integral. Para a conscienciologia, ninguém veio aqui para essa vida a turismo ou a passeio. A pessoa vem com alguma coisa para fazer. E a gente dá o nome dentro da conscienciologia para isso de programação existencial, ou proexis, né? Quando a pessoa encontra o que ela veio fazer nessa vida, ela fica muito feliz, a tendência dela é se sentir extremamente realizada, cada dia é um desafio novo. Quando ela não encontra bem direito o que ela veio fazer aqui, às vezes ela fica melancólica, entra em depressão, né? Agora, o que acontece? Para você planejar o que você vem fazer nessa vida, a conscienciologia, ela estuda uma questão que é o curso intermissivo. Como o próprio nome diz, é um curso preparatório, né, uma espécie de universidade ou preparação que você faz na dimensão extrafísica entre uma vida e outra. Então, entre uma vida e outra, para quem é um pouco mais lúcido já está interessado pela evolução, né, a pessoa não fica no limbo, ela fica tendo atividades, né? Da mesma forma que você tem atividades aqui nessa dimensão, extrafisicamente, né? Você fica também tendo atividades, aprendendo, ajudando outras pessoas. Então, por que a gente está explicando o curso intermissivo, né? Porque quem faz esse curso intermissivo é o intermissivista, né? Então, essa obra, Código Existencial do Intermissivista Lúcido, é uma obra que trata das posturas ideais, do comportamento mais ético que todo intermissivista deveria ter ao se reconhecer nessa condição, né? Porque se você reconhece que você não está nessa vida aqui, a turismo ou a passeio, naturalmente você vai querer descobrir o que você veio fazer aqui, e você vai querer ter sucesso nessa missão de vida, né? E então existem posturas ou comportamentos ideais que lhe favorecem a ter um maior sucesso
nessa missão de vida, naquilo que você veio fazer aqui. Então, o objetivo síntese da obra é esse. Mas é claro que, assim, para chegar nessa relação, nessas cláusulas, né, de um possível código existencial, a gente tem que resgatar outros códigos, fazer uma construção desse conhecimento, né, para que a pessoa possa entender melhor, né, o assunto. Mas é isso. Agora, César, você falou da gente estar preparando isso no curso intermissivo. A gente pode partir do princípio, então, que as consciências que tinham esse código antes de existir o curso intermissivo, ela era uma maneira mais inata isso. E outra pergunta, a pessoa pode desenvolver isso aqui e estipular isso aqui, ou necessariamente no curso intermissivo que são estipuladas essas cláusulas? Então, Rosi, é muito interessante a sua pergunta, né? Por certo que aqui, nessa vida, né, intrafísica, como a gente chama, a pessoa ela pode também definir os seus objetivos de vida, né? A sua programação existencial. Como também é possível ela fazer adequações aquilo que ela considera que ela veio fazer aqui, entendeu? Então, a pessoa que é mais lúcida, ela prepara extrafisicamente antes de vir para essa dimensão, antes de ressomar, como a gente fala, antes de vir aqui para esse corpo de carne e osso, mas chegando aqui, ela vai mexendo nessa programação existencial. Existem algumas cláusulas que a gente considera que são pétreas, né? Que essas você não consegue modificar. Então, por exemplo, a pessoa às vezes veio numa família onde ela veio para recompor a relação dela com algum familiar que ela tem muita dificuldade. Então, por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Então, esse tipo de coisa já é mais difícil, porque ela veio já com esse objetivo gravado, né, de forma muito contundente. Mas existem percentuais que são adaptáveis, né? Agora, você fez uma outra pergunta que é o seguinte: esse código ele já existe extrafisicamente? Existe, né? É claro que assim é um estudo bem técnico, a gente aborda isso dentro dessa obra também, mas para a conscienciologia, toda a consciência lúcida, ela apresenta extrafisicamente o que a gente chama de Codex Subtilissimos Pessoal, que seria o código extrafísico de conduta, entendeu? Sutilizado, das posturas mais avançadas, mais evoluídas. Então, na prática, já entrando um pouco dentro do assunto dessa obra, você, como consciência extrafísica, você tem esse códex sutilíssimo. Quando você vem para essa dimensão, você perde um pouco a rememoração, às vezes, né, de quem você foi, do que você fez. Algumas pessoas trazem algumas rememorações, mas você perde um pouco. Então, o que sobra desse códex sutilíssimo vai se transformar naquilo que a gente chama de código do ego, ou código, que seria o código que você reconhece hoje como sendo um código de conduta sua. Só que esse código, às vezes, ele pode ser amoral, ele pode ser um código sem refinamento. A pessoa pode botar como objetivo de vida só ter poder, ou ter posição, ou ter prestígio, ou ter fama ilusória, entendeu? Então, a gente tem que também fazer essas considerações. Agora, tem, pela compreensão, né? Não sou advogada, mas vamos entender. Código tem tudo a ver com o direito, né? Mas a pessoa, ela pode ter alguns códigos que não são dela, mas são gerais, por exemplo. A pessoa já nasce com o senso de não maltratar animalzinho, né? Aquilo, para ela, é um valor e é uma forma de conduta. Desde criança, não maltrata os bichinhos, enquanto outras crianças já não têm esse perfil. Isso tem a ver com o código também, ou existe alguma coisa mais, assim, vamos dizer, genérica de cosmoética que permeia a todas as consciências? Como é que é? É muito interessante sua pergunta, Rose, porque assim, a cosmoética, que é a ética universal do cosmos, ela é única a rigor.
ela é imutável. O que é certo, o que é errado. Só que conforme a consciência ela vai evoluindo, ela vai avançando, a compreensão dela do que vem a ser a cosmoética, ela vai refinando, entendeu? Então, por exemplo, para uma pessoa que vive numa condição sem tanta informação, ou no interior, às vezes determinadas posturas ou comportamentos são aceitáveis, até em função da sociedade em que a pessoa vive, entendeu? Conforme a pessoa vai tendo mais informação, ela vai refinando, ela vai tendo mais responsabilidade, e aí ela vai mudando a compreensão dela em relação a essa ética do cosmos. Em resumo, às vezes o que antes era permitido perante a cosmoética, quando a pessoa passa a ter a informação, ela já vê que aquilo não é mais adequado para ela, entendeu? E ela já vai refinando. Então, se antes ela se permitia algumas coisas, depois, com o tempo, ela começa a ver que aquilo não é o ideal para a evolução dela. E aí ela começa a mudar esses comportamentos, né, em busca daquilo que de fato interessa a ela. Porque o que acontece, Rose? A conscienciologia estuda bem isso, outros ramos de conhecimento também. A gente trabalha, né, com a teoria da serialidade existencial, que é a teoria das várias vidas, da reencarnação, né? Então, o que acontece? Você, nessa vida aqui, você tem um objetivo claro, que é evoluir, para exatamente, com o tempo, parar de ter a necessidade de voltar a viver nessa dimensão física, entendeu? Ficar cada vez mais liberado. Então, a pessoa, quando começa a ficar mais lúcida, ela fica atenta a isso, ela quer sair desse rame-rame das várias vidas, ou seja, ela quer parar de repetir essas vidas de forma que ela entra e sai de um corpo físico e pouco muda, entendeu? É isso. Ok. Agora você falou um pouco aí desse código, né? Isso é uma coisa nova, né? Isso foi o professor Valdo que criou. Pode falar um pouquinho mais, assim, a diferença? Porque, tá, eu tenho os meus códigos, mas não necessariamente é o meu código. Vamos fazer um resgate rápido, assim, de alguns códigos, né? Tudo isso que eu vou abordar aqui são verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, de autoria do professor Valdo, né? Então, ele sugeriu uma abordagem inicial desses estudos e que agora os demais pesquisadores da Conscienciologia estão se esforçando para tentar detalhar mais, né? Mas, assim, existe uma coisa que a gente chama de código consagrado. O código consagrado é o código da sociedade vigente, entendeu? Então, existem algumas sociedades que aplicam ainda a lei de Talião, né? Se você é olho por olho, dente por dente, né? Então, se você, por exemplo, roubou alguém, cortam a sua mão fora, entendeu? Então, tem sociedades que agem com esse tipo ainda de lei. Tem outras que não. Tem sociedades que permitem a poligamia, outras não permitem, e assim por diante. Então, existe uma coisa que é o código consagrado, que é o código vigente na sociedade. E existe o código da pessoa, né? Esse consagrado, ele é intrafísico. Isso, é intrafísico. O código da pessoa, ele pode ou não se adequar ao código consagrado, ok? Ok. Agora, vamos lá. O código da pessoa, ela, como consciência extrafísica, sendo uma consciência extrafísica, ela tem aquilo que a gente acabou de chamar agora de Codex Sutilíssimos Pessoal. Quando ela vem para essa vida, ela ressoma, ela reativa um corpo físico, tem que ver o que sobrou desse Codex Sutilíssimo. Às vezes ela não lembra de quase nada. E o que sobrou do Codex é o que a gente chama de código, que é o código do ego. Aí, quando a pessoa ela começa a evoluir ou avançar nessa dimensão aqui, ela começa a se interessar por assuntos mais evolutivos, ela começa a descobrir a importância de você fazer assistência a outras pessoas, ajudar outras pessoas, porque essa é uma das melhores maneiras da pessoa se sentir bem, evitar melancolia, evitar depressão, porque ela se sente útil, entendeu? De conseguir ajudar outras pessoas. Então, ela começa a vagarosamente estabelecer outros códigos, né?
Então, por exemplo, o código da generosidade pessoal é um código que a pessoa ela começa a adotar para a vida dela. Se ela começa a ver que ela tem muita coisa, às vezes ela doa, porque não tem sentido dela manter um monte, às vezes, de objeto, de utensílio, de um monte de coisa, com tanta gente precisando, às vezes, de roupa, de alimento, desses objetos, né? Então, ela começa a vagarosamente estabelecer um código de generosidade. Puxa, aquilo que eu tiver em excesso, eu começo a doar. Daqui a pouco, ela pode até, às vezes, começar a doar aquilo que ela não tem em excesso, exatamente com o intuito de ajudar. Aí já começa a haver um refinamento desse chamado, né, código de generosidade. Mas, por exemplo, aí ela começa a fazer mais assistência, ajudar outras pessoas. Naturalmente, ela vai começar a chamar mais a atenção. Ela vai ter que aumentar a sua segurança pessoal. Quando eu falo segurança, é também a para-segurança. Ela tem que melhorar a segurança energética dela. Então, ela começa a estabelecer critérios que seria também um outro tipo de código, que é o código da para-segurança pessoal, entendeu? Onde ela vai tomar cuidado. Ela vai, por exemplo, num restaurante, ela não vai sentar embaixo de alguma coisa que possa cair na cabeça dela. Ela vai evitar, por exemplo, esportes que coloquem a vida dela em risco, que é a chamada riscomania. Hoje em dia tem muito esporte que é deletério à saúde, né, da física da pessoa. Então, ela começa a refinar. Puxa, eu tenho que ter um pouco mais de para-segurança. Por quê? Porque eu quero viver mais nessa dimensão. Então, ela começa a colocar um monte de coisa dentro desse código, inclusive trabalhar mais com as energias. Ela começa a ter esses cuidados. E assim ela vai desenvolvendo, Rose, uma série de códigos até chegar num código muito importante, que é o Código Pessoal de Cosmoética. Mas eu não vou avançar demais, porque eu sei que nós estamos indo aqui na nossa entrevista, né? Vamos lá. Eu ia falar para a gente gerar a técnica da ansiedade, não é isso? Vamos gerar curiosidade, pessoal. Então, olha, daqui a um minutinho, César Codioli falando sobre código existencial do intermissivista lúcido. Código Existencial do Intermissivista Lúcido é a obra que nós estamos hoje aqui conversando com o autor César Cordioli, que deixou a gente com curiosidade. César, então, podemos dar continuidade agora? Então, eu estava falando que a pessoa começa a estabelecer uma série de condutas para a vida dela, para a existência dela, quando ela começa a ficar mais lúcida, com mais discernimento perante a evolução dela. Então, ela começa a ter critérios para ser mais generosa, critérios onde ela vai aumentar mais a segurança dela, mas tudo isso avança, em última análise, para ela melhorar a conduta ética dela, que a gente chama de Código Pessoal de Cosmoética. Seria a forma pela qual ela compreende a cosmoética. Aquilo que a gente comentava no bloco anterior, que existe então essa ética do cosmos, o Código Pessoal de Cosmoética expressa de modo prático o que a pessoa entende que seria o ideal dela se conduzir perante a evolução, entendeu? Então, por exemplo, ela começa a cair a ficha para ela que quando ela pensa mal de alguém ou ela faz mal para alguém, antes de ela prejudicar a outra pessoa, ela está prejudicando, antes de tudo, a ela mesma, né? Então, ela estabelece como a primeira cláusula desse código que ela não vai pensar mais mal de ninguém. Uma coisa super simples, né, de ser colocada no papel, e às vezes tão difícil de ser implantada na prática. Então, isso tudo, essas cláusulas ou essas condições, são como se fossem regras de vida, né? É uma técnica de viver, em última análise, onde a pessoa ela estabelece maneiras para poder ser mais feliz. Porque ninguém veio aqui para essa vida, né, Rose, e ouvintes, para ser infeliz, né? As pessoas vieram para cá para serem felizes, para se realizarem em todos os aspectos, pessoal, profissional, amoroso,
entendeu? Mas só que muitas vezes o que acontece? A pessoa ela não consegue atingir esses objetivos que são desejados, esses sonhos, porque muitas vezes ela não age a favor dela mesma, no sentido dela se ajudar, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo para a pessoa atingir uma condição dessa de maior plenitude existencial é ela ter bem claro para si que ela é a maior responsável por tudo aquilo que acontece com ela, né? Porque é muito fácil, quando acontece alguma coisa de ruim, a gente chegar e dizer que a responsabilidade não é nossa, né? É muito fácil você chegar e dizer, ah, não, a responsabilidade é do fulano de tal, que me impediu, que falou tal coisa para mim, que não podia ter falado. Às vezes as pessoas vivem muito em função das outras pessoas e esquecem de ver a responsabilidade delas, o que elas contribuíram para aquele desfecho, para aquela condição, entendeu? É isso. Agora, esse Código Pessoal de Cosmoética, a gente até tem aqui na Conscienciologia atividades para a pessoa desenvolver ou definir para ela mesma. Esse código ele pode se manifestar de uma maneira inata, mas a pessoa ela pode não ter, vamos dizer assim, desenvolvido e ela desejar se enquadrar dentro daquele código. Com certeza, a pessoa ela tem um pouco desse código que ela traz com ela, que é o inato, né? E aí, conforme ela vai entendendo a evolução, ela vai refinando esses comportamentos e aí ela vai qualificando melhor o código pessoal de cosmoética. Dentro da conscienciologia, como você bem falou agora há pouco, Rose, a gente tem muitas instituições hoje, né? Nós temos hoje 25 associações que se dedicam ao estudo da conscienciologia, e cada uma delas com um foco em específico. Então, por exemplo, no bloco anterior a gente falou da missão de vida da pessoa, né? A programação existencial. Nós temos a Associação Internacional da Programação Existencial, que é a apex.org, que ela se dedica exatamente a esse estudo, né? Ela realiza cursos, atividades, publicações. E programa aqui na rádio. Tem programa na rádio também, que visa exatamente isso, fazer a pessoa tentar entender ou resgatar o que ela veio fazer nessa vida. Existe uma instituição nossa que é a Cosmoethos, que é exatamente a Associação Internacional da Cosmoeticologia, que seria o estudo da cosmoética, onde a pessoa então procura qualificar esse código pessoal de cosmoética, todas as suas atitudes. Eu acho que assim, Rose, de maneira simplificada, a gente não consegue ser feliz nessa dimensão se a gente não fizer o bem. Eu acho que o resumo é esse. A pessoa ela pode ter uma vida mais fácil durante um momento, ter um pouco mais de recurso, de dinheiro, se ela engana alguém, se ela faz alguma coisa que é antiético, mas logo ali na frente, essa conta vem de volta, entendeu? Quando a pessoa cai a ficha disso na cabeça da pessoa, que ela entende assim, puxa, não adianta, o que a gente faz de mal a gente paga, ela não quer mais sofrer. E aí ela começa ela se interessa por esse tipo de assunto, e aí ela quer reperspectivar, ela quer muitas vezes mudar tudo aquilo que ela reconhece que fez de errado, né? E ela entra numa outra fase da vida dela, que é a fase da recomposição, onde ela vai identificar tudo aquilo que ela deixou em aberto, tudo aquilo que ela não agiu de maneira adequada, e ela então sai em busca de reconciliar, de corrigir esses erros, de pedir desculpas, de dar os devidos ressarcimentos, né, ou indenizações para os desmandos dela. Agora, a gente está falando até agora dos códigos pessoais, né? O Código Pessoal de Cosmoética, mas a gente tem também o Código Grupal de Cosmoética. Pode falar um pouquinho? Na verdade, o código pessoal, como o próprio nome diz, ele é particular, né? Então, Código Pessoal de Cosmoética. Quando você forma uma dupla evolutiva com alguém, que é o parceiro ou a parceira que você escolhe para viver melhor essa vida, né? Muitas vezes esse casal ele pode ter também um
um código de conduta entre eles. E a gente tem, então, um nome para isso, que é o Código Duplista de Cosmoética. Então, há uma progressão do código pessoal. O código pessoal aí não é só da pessoa, ela passa a ser o código relativo ao casal. E aí, quando você faz uma ampliação disso, por exemplo, um código de conduta de um grupo, aí você chega nisso que você acabou de perguntar, que é o código grupal de cosmoética, que é quando, então, o grupo ele se reúne e ele faz uma espécie de consignas, né? Um acordo de cavalheiros, tipo assim, olha, gente, por exemplo, o que tiver de mal parado aqui entre a gente numa reunião, não pode sair daqui, tem que ser falado aqui, tem que ser resolvido aqui. Então, esse é um tipo de acordo que você pode fazer no grupo. Por exemplo, toda atividade que a gente conduzir aqui, por exemplo, tem que ter meta, prazo, responsável. Você começa a estabelecer regras do jogo, entendeu? E isso faz parte de um código grupal, né? E conforme o grupo for mais evoluído, ele vai colocando cláusulas mais sofisticadas ou não. Mas o código grupal de cosmoética é isso. Na verdade, uma ampliação, né, Rose? Da esfera particular para uma esfera grupal. E, por certo, ele acaba sendo muito mais complexo, porque envolve muito mais consciências. Então, são várias cabeças pensantes, é muito mais difícil você fazer, mas, ao mesmo tempo, esse código grupal de cosmoética, ele sinaliza o nível evolutivo exato daquele grupo, né? Você lendo as cláusulas de um código grupal, no livro que a gente publicou, a gente apresenta alguns modelos de códigos grupais de cosmoética por parte das instituições da Conscienciologia, organismos, né, da Conscienciologia, que deixaram isso público nos seus sites, nas suas sedes. Então, a gente pegou alguns exemplos para o pessoal ter uma ideia, né, do que viria a ser esses códigos grupais. Desculpa, esses códigos grupais e duplista também são códigos intrafísicos. Eles são códigos intrafísicos, mas eles envolvem também o extrafísico, né? Porque, por exemplo, se você colocar como uma cláusula de que quando você não se sente bem, algum membro do grupo, ou dentro de uma relação afetiva, sexual, quando você não se sente bem, você tem uma obrigação de trabalhar com as suas energias para você se equilibrar primeiramente, para poder falar alguma coisa, para poder, né, desempenhar uma atividade, aí o código ele não é só intrafísico, ele vai envolver questões extrafísicas. O trabalho com as energias é um exemplo deles. Então, na verdade, é uma mistura, não é só intrafísico. Também, conforme a pessoa vai entendendo, ela vai incorporando cláusulas, né, ou condições mais avançadas. Tudo depende, Rose, do fôlego evolutivo da consciência. Tudo depende do pique dela. Se ela é um pouco mais avançada, ela vai colocar coisas mais avançadas. Outras pessoas talvez coloquem coisas mais simples. Mas tudo depende da pessoa. Uhum. E você coloca aqui também o código de ética extrafísica. Esse código, ele também é como se fosse um código consagrado, só que multidimensional? Como é que funciona? O código de ética extrafísico, ele é considerado um dos marcos dentro do estudo da ciência projeciologia. A projeciologia é uma das subciências, ou uma das milhares de especialidades que a conscienciologia estuda. A conscienciologia é o estudo da consciência, a projeciologia é o estudo das projeções conscientes, né? A projeção consciente, mais simples, é a projeção de energia. Mas a projeção mais sofisticada, que é o que a gente busca alcançar ou dominar, é a chamada projeção lúcida fora do corpo. Ela é conhecida popularmente por uma série de nomes, né? Tem gente que chama de projeção astral, desdobramento astral. Aí tem uma infinidade de nomenclaturas, né, para esse fenômeno. Mas o fato, então, é que você, todas as noites, quando você dorme, você se projeta, você sai fora do seu corpo.
querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, há uma descoincidência natural dos seus veículos de manifestação. Isso é uma necessidade até da parafisiologia desses corpos, para você poder absorver energia, para você poder se recuperar durante o sono. Mas o que acontece? Existem pessoas que passam a vida inteira, ou, né, 99,99% da vida, de maneira inconsciente. A pessoa dorme, ela acorda no dia seguinte, ela não sabe o que aconteceu, o que ela fez fora do corpo. Tem pessoas que, com o tempo, começam a dominar esse período de sono, e no sentido de fazer esse fenômeno que a gente está chamando de projeção consciente, de projeção lúcida fora do corpo. Então, da mesma forma, Rose, que eu estou agora aqui conversando com você, a gente está trocando informações junto com os ouvintes, você extrafisicamente, todas as noites, fora do corpo, você é capaz de manter uma relação lúcida, ativa, com a dimensão extrafísica. Você pode se encontrar com parentes falecidos seus, trocar ideias, trocar informações. Você pode descobrir aonde você estava antes de vir para essa vida. Você pode conhecer um curso intermissivo que a gente falou no primeiro bloco, o que vem a ser. Ou seja, você tem um monte de coisa que você pode fazer fora do corpo. Então, onde é que entra o código de ética extrafísico? É o código do projetor. Quando ele começa a descobrir a necessidade de ter um padrão de conduta também mais evoluído ou avançado na dimensão extrafísica. Porque, assim, a dimensão extrafísica, ela possui, na verdade, infinitas dimensões que se interpenetram. Você vai das dimensões mais atrasadas, que são chamados umbrais ou baratrosfera, que são as dimensões mais infernosas, vamos chamar assim, mais complicadas, até dimensões muito evoluídas, muito sutis, muito avançadas. Então, a pessoa ela pode sair fora do corpo e ficar indo só para ambientes muito negativos, pesadelares. Só que chega uma hora que ela não quer mais isso, ela quer partir em busca de coisas mais evoluídas, que façam mais bem para ela, né? Só que ela só vai conseguir fazer isso, Rose, se ela tiver um bom controle do seu pensamento. Ela não vai conseguir atingir dimensões mais evoluídas se ela não tomar cuidado com o que ela faz no dia a dia dela, porque aquilo que a gente faz aqui nessa dimensão influi na qualidade das projeções conscientes suas, né? Então, o código de ética extrafísica, ele surge dentro desse contexto. Quando o projetor lúcido, ele começa a identificar que as posturas dele no dia a dia, os pensamentos dele, tudo influi na qualidade dessas projeções. Então, ele extrafisicamente, ele procura refinar a sua conduta. Esse é um marco muito importante, porque, assim, a grande maioria da humanidade, ela pensa que é só esse corpo físico, né? Que ao final dessa vida tudo acaba, né? E ainda que muita gente pense que pode existir alguma coisa depois dessa vida, a pessoa não tem a clareza, muitas vezes, de como funciona a dimensão extrafísica. Porque ela não tem essa experiência de forma lúcida, ao contrário de quem já pratica a projeção consciente. Então, o Código de Ética Extrafísico é um marco, eu diria até evolutivo, dentro da história de evolução pessoal da pessoa, entendeu? Dentro do ciclo multiexistencial dela, pessoal, é um marco, porque mostra que ela não está mais só nessa dimensão, ela já está atuando como um homo duplex, um homem que se manifesta não só na dimensão física, mas também na dimensão extrafísica e de maneira lúcida. Ok, estamos então conversando sobre a obra Código Existencial do Intermissivista Lúcido, com o autor César Codioli. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos daqui a um minutinho. César Codioli, falando sobre Código Existencial do Intermissivista Lúcido. César,
o último código que você detalha com mais profundidade, porque, na verdade, o livro todo está cheio de código, né? Essa seção da exemplologia é o coração do livro, digamos assim, né? A gente tem muito material aqui para gerar reflexão para as pessoas pensarem nos próprios códigos pessoais, né? Mas você fala aqui com mais detalhamento do código da mega fraternidade. Pode explorar um pouquinho esse tema? Posso, assim, o código da mega fraternidade, ele é, de fato, um dos códigos mais avançados, que é quando a pessoa ela já não está pensando mais apenas no ego dela, ela não pensa mais só no umbigo dela, ela já pensa, de fato, em ser muito mais assistencial. Ela já reconheceu e internalizou a necessidade de ajudar as outras pessoas para conseguir evoluir. Então, ela começa a ter uma compreensão da fraternidade que não é mais só uma compreensão inicial, ela é uma compreensão mais profunda. Então, ela vai trabalhar com esse conceito que a gente chama de mega fraternidade, onde o semelhante a ela não é uma pessoa estranha, é uma pessoa que ela reconhece que, às vezes, ela já viveu em vidas passadas com aquela pessoa, entendeu? Então, todos nós pertencemos a um grande grupo evolutivo, né? E a mega fraternidade, ela espelha isso, ela espelha a consciência que já compreende a sua condição de uma mini peça dentro de um maxi mecanismo, mas a necessidade dela ser útil, de fato ela ser fraterna, ela vir para essa vida aqui, ou em todas as esferas de conduta, inclusive na dimensão extrafísica, ela de fato incorporar essa essência de ajudar o tempo inteiro, naquilo que ela puder, do jeito que ela puder, o tempo inteiro. O nome é muito bonito, né, o Rose? E é claro que é muito mais difícil você aplicar isso ou praticar, mas esse é o objetivo. E a gente sabe que tem pessoas que atingem essa condição e são muito felizes. E eu acho que isso dá para a gente referenciais, ou vontade, ou a vontade, o desejo de agir da mesma forma, entendeu? É claro que tem gente que às vezes não está nem aí para esse tipo de assunto, mas quem já conhece um pouco de espiritualidade, sabe que a necessidade, né, de você fazer o bem, e como isso faz bem para a gente, né, antes de tudo. Então, a mega fraternidade é isso, é essa fraternidade mais ampla, onde a pessoa não pensa mais só nela, ela já está pensando de uma maneira muito mais profunda, abrangente, ela já vê as implicações das condutas dela, não apenas para essa vida, mas ela já está enxergando as condutas dela para as próximas vidas. Ela já não está mais preocupada só aqui, ela já está preocupada para o que vem pela frente, entendeu? A gente pode dizer que, desculpa, os códigos eles são mutáveis, né? Então não é algo assim que igual vamos dizer, o código, não, igual a cosmoética, no sentido amplo, cósmico, né? Que permeia a todos e são leis gerais. Todos os códigos eles vão sendo, como que a gente se diz? Aprimorados, né? Emendas, acréscimos, reformulações, todos eles, não é isso? Todos os códigos, Rose, como você bem falou, eles vão sendo aprimorados, né? Eles vão sendo burilados ao longo do tempo, né? Quando você pega um código de uma lei nossa, por exemplo, um código civil, um código penal, um código processual, você tem ali as cláusulas, as condições que regem aquela matéria, aquele tema. Os códigos, eles também são reformados de tempos em tempos. Você pega lá o Congresso, ele promulga uma nova lei, né, que o presidente, na verdade, né, quando você vai construindo ao longo do tempo a reformulação das leis, né, e isso, de certa forma, define aquela sociedade. Da mesma forma, você
tem hoje uma compreensão do que é a ética, né, do que é essa cosmoética. Você tem um código pessoal de cosmoética hoje. Com o tempo, a sua compreensão vai ampliando. Às vezes, aquilo que você dava muito valor, aquilo já deixou de ter valor, porque aquilo ali já se tornou uma segunda natureza sua. Então, você já não tem mais aquela necessidade de botar aquilo como uma cláusula. Aquilo ficou, até certo ponto, bobinho. Você não precisa mais escrever que 2 mais 2 é igual a 4. Então, você vai pegar coisas que te instiguem a ter uma conduta mais refinada, mais avançada, mais evoluída. Então, com certeza é isso que você acabou de falar. Os códigos, eles são mutáveis, eles não são números clausos, né? Eles não são palavras fechadas, imutáveis, que você não vai poder mais mexer. A pessoa vai avançando, vai evoluindo, vai compreendendo a matéria, ela vai modificando os seus códigos pessoais. Agora, você falou aí de leis, né? Qual que é a diferença, se existe, de código para lei? A lei ela é um dispositivo, em geral, menor, né? Onde você tem algumas condições colocadas do que deve ser obedecido ou não. O código, ele já é um conjunto de leis, um conjunto de várias normas. Ele tende a ser algo um pouco mais completo, um pouco maior, né? Essa é a diferença básica de uma maneira bem simples. Eu já pensava que lei já era mais geral. Entendi. Agora, César, uma pessoa que está ouvindo a gente agora, ela nunca nem pensou sobre isso. Como que ela faz para construir o código dela? Que técnica que ela usa? Como que seria assim como que eu vou dizer assim, um passo a passo de como a pessoa descobrir os seus códigos, criar os seus códigos? Então, Rose, existem várias técnicas, né, que a pessoa pode aplicar de uma maneira inicial para definir os seus códigos pessoais. Eu acho que um bom início de trabalho é a pessoa fazer uma autorreflexão inicialmente de tudo aquilo que ela já acertou e já errou no passado. Quando ela começa a botar de fato no papel e assumir para si, fazer um processo de autoassunção de tudo aquilo que ela já errou e tudo aquilo que ela acertou, ela começa a assumir uma maior responsabilidade sobre a vida dela. Então, naquilo que a pessoa errou, ela vai se comprometer com ela mesma a não repetir mais aqueles erros. E onde ela acertou, ela vai valorizar aquilo que ela tem de bom e ela vai colocar como premissa que ela vai usar aquilo para ajudar mais a ela, mas também a outras pessoas, né? Porque ela já tem aquele atributo consciencial desenvolvido. Então, de uma maneira bem simples, é mais ou menos o seguinte: a pessoa para, senta, vai fazer uma profunda reflexão sobre a vida dela. O ideal é ela tirar algumas horas e ela escrever, colocar no papel tudo aquilo que ela considera que ela tem que corrigir, tudo aquilo que ela tem que melhorar, tudo aquilo que ela tem que fazer para que ela se sentir mais feliz, que ela entende que integra essa missão de vida, o que ela veio fazer aqui, entendeu? E com isso ela vai estabelecendo alíneas, códigos, né? Então, eu não vou fazer mais isso, porque me faz mais mal do que a qualquer outra pessoa. Então, ela escreve lá, não vou fazer mais isso. Às vezes ela tem algum vício escondido, alguma coisa que prejudica ela, então ela coloca aquilo, não quero mais isso para a minha vida, isso me faz infeliz. Aí ela escreve, mas ela então assume aquilo ali, opa, eu não quero mais isso. Aí ela pega, por exemplo, olha, eu identifiquei que eu tenho um problema muito grande com algum familiar, eu tenho que me esforçar para me recompor, para ter uma boa relação com, por exemplo, um pai, uma mãe, alguém que ela brigou. Então, ela vai colocar aquilo. Eu quero isso para a minha vida, porque eu entendo que isso é importante. Eu sinto que é um peso muito grande carregar esse... Né? Às vezes ela tem um remorso, um arrependimento, alguma coisa grave que ela fez, e ela quer tirar em pratos limpos, né? Passar uma régua nisso. Então, é assim que a pessoa começa a esboçar um código
que você pode chamar de pessoal de cosmoética, mas é o código de conduta, de vida dela, entendeu? É o início do princípio do começo, é esse. Uhum. Bom, e aí a gente pode falar um pouquinho dessa exemplologia aqui, né? O que você considera, assim, que são os itens mais primordiais para uma pessoa, para ela pensar, começar a pensar, ou se isso é muito particular e cada um é que vai saber? Tem coisas que você acha assim, que são mais prioritárias para a pessoa levar em consideração na hora de construir o código? Rose, não existe uma receita de bolo, né, na composição do código pessoal, né, dos códigos pessoais, porque cada um sabe muito bem onde é que o calo aperta, né, e as necessidades das consciências são diferentes. Então, nesse livro que a gente acabou de publicar, a gente colocou ali 1.169 possíveis cláusulas integrantes de um código existencial, né, de conduta mais elevado, mais evoluído. Por que a gente colocou essas mais de 1.000 cláusulas? Que é exatamente para a pessoa poder pegar a obra, ler e sinalizando aquilo que ela acha que tem relação com ela, aquilo que é mais grave, que impacta ela mais, ou aquilo que é mais que ela já superou. O fato é o seguinte: cada pessoa vai ter um código que é dela, entendeu? E não tem como dar uma receita de bolo. É isso. Agora, você pode falar um pouquinho assim de alguns desses exemplos que você trouxe aqui? Não, eu posso. Você quer escolher um número de 1 a 1.169? Escolhe aí que a gente já dá alguns exemplos. 169. 169. Vamos procurar aqui. 169. Isso está dentro da autoobservação, tá? Preste mais atenção em você, para ver todas as sensações e estímulos dentro de si. Pode parecer uma coisa simples, mas muitas vezes a pessoa ela não observa de modo adequado como ela está se sentindo em relação a determinadas realidades. Então, por exemplo, às vezes ela está numa relação, só que é uma relação que tem um aspecto abusivo, um aspecto que ela não se sente bem. Só que às vezes ela se acostumou dentro daquela relação daquele jeito. Então, essa é uma cláusula dessa que parece ser super simples, ela lembra a pessoa da necessidade dela observar como ela se sente em relação a determinadas situações, e se ela não estiver gostando daquilo, ela tem, de certa forma, uma obrigação com ela mesma de manifestar esse inconformismo, em chegar e dizer, olha, vamos fazer aqui, fazer uma DR, vamos reavaliar essa situação, não está bom do jeito que está, eu não estou me sentindo respeitado ou respeitada, entendeu? Então, esse é um tipo de cláusula. A pessoa tem que se auto-observar. Ela não pode ficar vivendo a vida dela um dia depois do outro, sem prestar atenção em como ela se sente em relação a tudo. Entendeu? Isso tem a ver também não só com os comportamentos, mas com os fatos da vida da pessoa, né? Porque dependendo do que acontece com ela, podem surgir novos códigos, né? Agora, uma coisa muito interessante, sabe, Rose, dessa obra, é que, assim, ela é uma obra bastante acessível. Quando a gente escreveu ela, a gente escreveu com esse intuito, com esse objetivo. A gente poderia ter incluído uma série de neologismos ou palavras conscienciológicas, todo um refinamento que, às vezes, iria dificultar até um pouco a compreensão de quem não tiver tanto conhecimento desse vocabulário específico da conscienciologia. E se você pegar as cláusulas, se a gente for lendo, elas parecem até bem simples. Muita gente pode até, numa análise a priori, achar que elas são bobinhas. Só que se você começa, de fato, ir a fundo na análise ou na interpretação daquilo ali, você vai ver que tem coisas muito profundas. Então, é um conjunto de uma obra. Se você pegar ela isoladamente, você vai achar que ela é muito simples.
Quando você começa a ver o somatório das cláusulas, você começa a entender que o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Eu peguei uma aqui, ó. Vá com calma, com o grupo Karma. Ou seja, não é, na verdade, também são sugestões de ações, não é isso? Claro, Sugestões de comportamentos, coisas para a perfeito. pessoa, peraí, eu não tinha me atido a isso. Ah, então tá, estou tentando assim, né, fazer uma reflexão em cima, né? Eu vou ter que, então, analisar aqui os meus comportamentos, porque às vezes eu estou querendo impor alguma condição, ou eu estou exigindo do outro coisas que eu é que tenho que fazer, ou Perfeito. seja, olha, vá com calma com o Grupo Karma, você pode tirar uma série de conclusões, avaliações, definições, né, e ações, né? Você hoje vive, por exemplo, um tempo, aproveitando essa cláusula que você pegou, né? Hoje a gente vive um tempo de muita polarização, né? Em todas as esferas, não é só política. As pessoas, eu acho que em função da pandemia, também estão um pouco estressadas, cansadas. Então, numa época dessa em que a gente vive, a tendência das pessoas, às vezes, é serem muito extremistas, né? Elas querem tudo de maneira imediata, querem tudo do jeito delas, da maneira delas, e naquele momento, naquele instante, e se você às vezes não age da forma que a pessoa quer, a pessoa já leva para um outro lado, ela já é extremista, ela já, né? Então, se vá com calma, ela lembra isso também, para a gente não ser extremista, para a gente ter mais compreensão, se colocar no lugar do outro antes de exigir, às vezes, aquilo que a gente acha que é inaceitável, entendeu? Mas vamos olhar com o olhar da outra pessoa. Será que a pessoa ela tem que, de fato, agir da maneira que eu acho que ela tem que agir? Então é isso. Eu acho que você está pegando bem o espírito da obra, Rose, né? Que é isso. Cada cláusula exige uma análise, exige um aprofundamento. E a pessoa vai pegando aquilo que ela acha que vale a pena para a vida dela, aquilo que ela achar que não vale a pena, ela vai deixando de lado. Só que o fato é que você ter uma compilação com mais de 1.000 cláusulas ou de lembretes para a vida dela, automaticamente ela vai ser obrigada a refletir sobre essa condição. Vai forçar a reflexão dela. Esse é o X da questão, entendeu? Agora, a pessoa ela pode também usar como uma técnica de reciclagem, né? Então, por exemplo, ao invés da gente, uma técnica é essa que a gente fez aqui, né? Eu falei o número, você foi na Bíblia, ou senão na bibliomancia, né? Você abre aquela página e vê o que está e reflete sobre aquilo, que aí é um jeito até dos amparadores ajudarem. Mas outra é você fazer, como que eu vou dizer assim, a técnica que a gente usa com o Lexo de Ordem Pensata, né? Você, e diariamente você pegar uma pensata daquela, que no caso, você pega uma cláusula daquela, e você tem o dia inteiro para refletir sobre aquilo. Então, quer dizer, você vai associar tudo da sua vida, do seu dia a dia, dos seus comportamentos, né, com aquilo que você leu. Então, quer dizer, a pessoa ela pode ter um aproveitamento muito mais profundo até do que ela pegar e ler tudo de uma vez, né? Ela pode ir assim, ó, um a um, né? A gente falou olha, mas são quantas? 1.000 e poucas. Então, dá muito pano para reflexão, né? A melhor obra, né, Rose, é aquela que te faz pensar. Eu acho que muito mais Perfeito. importante do que você pegar um livro. Esse programa aqui é sobre livros, né? Então, Uhum. muito mais importante do que você ler muito é você ler obras de qualidade e que te faça pensar sobre a sua vida e, preferencialmente, que elas tenham alguma implicação prática, né? Para a pessoa trazer aquilo para a vida dela. Na hora que ela termina de ler o livro, ela pode chegar e dizer: puxa, aprendi alguma coisa, vou mudar a minha vida com isso aqui, de alguma maneira, entendeu? Então, isso que você está falando das cláusulas, de um possível código existencial, é muito importante. A pessoa pega uma obra dessa, o ideal é que ela não pegue e leia de fora a fora só. Na hora que ela lê alguma coisa e aquilo impacta a intraconsciencialidade dela, o íntimo dela, o ideal é que ela pare e ela reflita sobre aquela condição.
entendeu? Ela não só leia e passe por cima. Se aquilo está impactando ela, tem algum motivo, tem alguma razão. Na verdade, essa obra aqui é um conjunto de lembretes para a pessoa refletir sobre a vida dela, sobre a existência. Então, é exatamente isso que você falou. Se a pessoa se sentiu impactada, para e reflete. Ela não deve seguir adiante. Essa é a orientação que a gente dá. Ok, então, César Cordioli, a gente está aqui nos minutos finais. Tem alguma coisa que você acha que é importante que a gente não falou? Algum recado que você queira deixar aí para o pessoal que está acompanhando a gente? Eu acho que é importante só a gente falar rapidamente do código existencial em si, né? Que então é o coroamento de todo esse conjunto de códigos que a pessoa fez. O código existencial ele vai englobar então também o código pessoal de cosmoética, mas é algo mais amplo, porque ele leva em conta as suas cláusulas pétreas da programação existencial, conforme a gente viu aqui no programa, vai levar em conta a aplicação dos seus traços-força, daquilo que você tem de melhor na sua personalidade, vai levar em conta, às vezes, essa questão de reconciliação, né, com desafetos. Então, eu gostaria de deixar registrado isso, que o código existencial pessoal, ou no caso, o código existencial da pessoa que se considera um intermissivista lúcido, ele é esse conjunto de todos esses códigos e é o refinamento máximo da personalidade, aquilo de tudo que ela considera que é o de melhor para viver melhor essa vida, né? Então, a síntese é essa. Ok, então, muitíssimo obrigada, César Cordioli, que esteve aqui hoje conosco. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Esperamos por você no próximo sábado, às 9 da manhã, com mais um livro a ser debatido aqui no programa Entre Livros. Até sábado. Muito obrigado também.